Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Mais uma vez aqui, num domingo de manhã com vocês, e dessa vez vocês não vão acreditar quem está aqui comigo. A pessoa que teve na abertura desse podcast, exatamente. Mais uma vez recebendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho, doutora Daniela Alcalde, criadora do curso Sutileza e Naturalidade, ministrando curso aí em vários países aqui, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Colômbia, Chile, Equador, Peru, México, talvez tenha até mais algum aí, hein, Dani? Porque passou muita coisa de lá pra cá, talvez eu não tenha marcado. Referência internacional em facetas de resina, cirurgiã dentista, empreendedora. Estou muito feliz, Dani, em receber você mais uma vez aqui. Você que foi escolhida a dedo para fazer essa abertura desse podcast com a gente, porque você faz parte de todo esse sonho, de toda a idealização disso tudo. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Alan. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você novamente, poder compartilhar com os nossos colegas dentistas desafios que a gente encontra aí, né, no nosso dia a dia, na nossa jornada. E o objetivo é esse: ajudar todos os nossos colegas a continuar evoluindo, prosperando. E eu acho que quando a gente conhece o lado do outro, inclusive esse podcast que você trouxe, de verdade, parabéns pela iniciativa. A gente sabe o quanto é difícil fazer esse trabalho, unir todo mundo, grandes pessoas para estar aqui. Eu admiro muito seu trabalho. Além do financeiro, né, que a gente está junto lá desde 2020, quando tudo começou. E ver o seu trabalho se desenvolvendo com a sua equipe em assuntos ainda mais abrangentes é muito enriquecedor para nossa odontologia. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais. Muito obrigado. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Tamo junto. E hoje, assim, eu e a Dani combinou trazer um tema delicado, né, Dani? Delicado. Só que real. Hoje nós vamos falar aqui sobre as dificuldades de montar e gerir uma boa equipe, né, dentro das clínicas. E galera, tá muito difícil lidar com pessoas, tá muito difícil montar uma boa equipe. Talvez, eu tenho certeza que 99% de vocês que estão assistindo a gente aqui teve ou tem ou está tendo uma dificuldade aí com a equipe. Então nós vamos falar aqui muito sobre isso. E eu trouxe a Dani aqui porque às vezes muitos de vocês assistem ela nas redes sociais, vê tudo que ela posta e fala assim, pô, a Dani deve ter uma vida perfeita lá, né? E no primeiro episódio ela já contou a trajetória dela, todas as dificuldades, tudo que ela fez para chegar até aqui. E ter uma pessoa como você, Dani, aqui contando as dores também, as dificuldades também que você tem, eu acho que é muito, muito relevante pra galera ver que, poxa, você até a Dani passa por isso, então então eu também, é vida real, eu também posso superar isso. Verdade. Então eu acho que esse tema, muita gente tem se falado disso hoje em dia, né, Dani? Sim, quando a gente se encontra, né, com outros colegas, eu acho que é um assunto que vem até mais à tona. Porque eu acho que esse assunto de equipe, essa parte mais de gestão, dos bastidores da clínica, são assuntos que não vêm a público, né? O que você vê no Instagram hoje em dia é a parte bonita, né? O que tá em alta é o que faz parte do marketing, é a produção de conteúdo, é o antes e depois, é a foto bonita, o vídeo bem produzido, o roteiro. Isso é o que aparece nas redes sociais, porque o belo vende, o belo atrai e traz paciente, que é o que faz o negócio girar. Mas ninguém fala das suas fragilidades, das suas dificuldades dentro do negócio, porque parece um pecado, né? E então, querendo ou não, né, nós temos os dois lados, o lado empresário e o lado dentista. E como a gente se posiciona para o cliente como dentista, não dá também para ficar trazendo à tona o mundo do empresário o tempo todo. Embora seja um tema extremamente relevante, a gente tem que saber posicionar os nossos assuntos, né, pro público. Mas todo mundo passa. A gente que dá curso, né, conhece outros colegas, talvez o clínico, a pessoa que não tem o networking, que não tem essa parte do curso dentro do consultório, só trabalha realmente com a odontologia, ela acaba não tendo tanto essa troca igual a gente que atende dentistas, né, nos cursos, e acaba ouvindo as histórias, né, e você vê que
as histórias se repetem. As dificuldades, elas não acontecem só no nosso consultório ou clínica. É muito comum que os profissionais tenham dificuldade com a equipe também. E é bom você falar disso, porque muitos clientes nossos, do Brasil inteiro, Dani, talvez clientes que têm menos network, assim, com outros dentistas, muitas vezes se queixam lá para mim, para os gestores, falam, cara, mas será que é só comigo? Eu não consigo montar uma equipe, eu troco de secretária a cada 2 meses, eu não consigo encontrar alguém bom, realmente bom, e não é, né? Então vocês que têm acesso a mais dentistas, a gente que tem acesso a um monte de dentistas, sabe que isso está acontecendo no Brasil inteiro e fora do país, né? Sim, exatamente. Os padrões se repetem. A gente que acompanha um pouco mais outras dinâmicas, até fora acontece do mesmo jeito. As queixas são iguais. E tá muito difícil cada vez mais encontrar profissional engajado, né? Assim, profissionais que vestem a camisa. E eu vou te começar fazendo uma pergunta para entender a sua opinião. Você acredita que falta ambição nas pessoas hoje em dia? Olha, eu acho que não falta só a ambição. Falta comprometimento real com a entrega. Porque as pessoas confundem ambição com querer. Eu acho que as pessoas querem, mas elas acabam não fazendo o que elas precisam fazer para conquistar aquilo que querem. Então, elas se julgam pessoas ambiciosas, mas quando você põe essa pessoa na prática para fazer uma determinada tarefa, uma determinada entrega, você vê que ela não faz. Mas a falta dessa entrega, desse comprometimento, dessa responsabilidade, é também o que não gera resultado para ela própria. Porque a empresa é troca. Você tá ali para trocar o seu serviço pelo seu salário. E o fato de você não entregar o seu serviço, como que você quer receber mais, como que você quer ser promovido, como que você quer um cargo maior, como que você quer abraçar novas áreas, sendo que você não tá entregando o mínimo. Então, não só ambição, acho que falta comprometimento. As pessoas confundem a ambição com outras coisas. Eu acredito que hoje em dia, infelizmente, talvez seja a geração, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem cliente em outros países e tem a mesma reclamação. Então, o que eu sinto? Antigamente, eu vou falar por mim, você teve experiências também assim. Quando a gente estudou, a gente queria ganhar dinheiro. Eu não fiz faculdade para não ganhar dinheiro, eu fiz faculdade para ganhar dinheiro. Não vamos ser hipócritas assim também. Exatamente. Né, para mudar de vida. Com certeza, para obter reconhecimento também. Isso. E aí a gente, você quer mudar a vida das pessoas? Claro, se eu puder ganhar dinheiro mudando a vida das pessoas, é mais lindo ainda. Mas que a gente trabalhou para ganhar dinheiro, por quê? Mas não é pelo dinheiro, era para poder mudar a vida da nossa família, era para poder comprar um carro, um apartamento legal, uma casa legal, dar um estudo digno para os nossos filhos. Então a gente tinha esse nível de ambição, esse nível de vontade, de querer. Agora a gente tem uma geração que não quer nem tirar a habilitação. Não quer nem comprar um carro. Eles falam, não, comprar carro para quê? Então acho que isso atrapalha lá na ponta, lá no emprego, porque você não pode mais chamar a atenção da pessoa que ela fala, quer saber, isso aqui não é para mim. Já deve ter acontecido algo com você. Com certeza, com certeza. Acho que nesses 6 anos aconteceu muito, em diversas áreas. As pessoas, elas querem o reconhecimento, mas elas não querem fazer por onde. Mas elas não entenderam que mesmo você estando ali, você teve que passar por todo um processo. E que elas, naquele momento em que elas estão no início do processo. Só que elas não vão chegar lá se elas não atuarem como você atuou desde o início. Então, quando você vê alguém que que alcançou um sucesso profissional, tem muitos que acham que é só estar do lado. Não. É você se interessar pela mentalidade, pelo comportamento da pessoa e constantemente questionar. Legal, gosto da sua trajetória, onde você chegou, mas o que você fez para chegar até lá? Quando você estava aqui no meu lugar, o que você fez para subir degrau por degrau? Como você pensava? Como você atuava?
Isso faz toda a diferença. Curiosidade, né? Curiosidade, né? Conhecer o processo, porque não são todas as pessoas que têm, né? Eu não tive essa oportunidade de ter do meu lado pessoas que estavam muito à frente. Então, eu tive que abrir o caminho, construir o caminho. Hoje eu sou essa pessoa para outras pessoas, mas imagina que bênção você ter alguém que trilhou o caminho, é só você se interessar e perguntar e seguir o caminho dela. E, poxa, realmente, as pessoas que trabalham com você, imagina quantas pessoas já passaram lá, tiveram a oportunidade de sentar e falar, pô, Dani, o que eu faço? Me mostra aqui um caminho. Porque você chegou lá. De uma maneira ou de outra, você chegou. Então, é muito mais fácil você aprender com alguém que chegou. Que chegou, do que você ter que quebrar a cara. O número de vezes que a gente quebra para poder chegar lá, ou seja, nos erros e acertos, porque a gente não teve uma orientação ou alguém para se espelhar e se inspirar. E se você pega o caminho da outra pessoa, a orientação de coração mesmo, você consegue encurtar o caminho. Mas eu acho que nem assim a gente consegue atingir todo mundo. Porque a gente quer, né? A gente tem equipe, a gente quer arrastar todo mundo com a gente quer que todo mundo esteja no mesmo nível, mas tem pessoas que acabam desistindo no meio do caminho mesmo. Ô Dani, você já teve a sensação, eu já tive, tá? Que às vezes a gente quer mais do que a pessoa mesmo? Que ela cresça? Várias vezes. Várias vezes. Eu acho que o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu confio muito no potencial das pessoas. E eu tô sempre tentando enxergar o lado bom de todas as coisas. Mas isso se torna um problema para nós, como empresários, quando a gente passa a acreditar mais no colaborador do que ele mesmo. Porque a gente deposita uma esperança e a pessoa ela só quer um lugar de segurança, mas ela não quer o desafio, ela não quer a pressão, ela não quer a cobrança e ela não quer pensar, tá, até aqui eu cheguei, o que eu posso fazer de novo e melhor para eu chegar no próximo patamar, para eu atingir uma outra etapa aqui dentro dessa empresa. Elas vão se acomodando. Faz muito sentido. Sabe uma coisa também que eu acho que podia ter, que não tem, eu acho que é até uma oportunidade de negócio por aí, quem estiver escutando a gente. Acho que podia ter uma empresa especializada nesse nível de recrutamento para te trazer uma secretária, sabe, mais filtrada, te trazer um dentista, um CRC. Porque muitas vezes vocês vão pro mercado e tem essa dificuldade. Alan, mas tem aí, em São Paulo deve ter centenas de empresas de recrutamento. Mas talvez não é específica para odontologia. Não é nichado, Você também acredita que uma empresa dessa talvez surtiria um resultado? Eu acho que nos ajudaria bastante. Eu já tive, né, contratação por recrutamento. Não tive sorte, não acho que não vou nem culpar a empresa, porque são pessoas em qualquer esfera. E como eu recrutei a maioria, né, da minha equipe, então não foi uma empresa, só tive essa experiência apenas uma vez. São pessoas. E pessoas na entrevista, elas estão ali para se vender, né? Concordam com tudo? Não, elas estão ali no momento em que elas querem entrar, né? Então elas contam vantagem, elas mostram, elas dizem que tem resultado, mas na hora da prática você vê que nem sempre é bem assim. A entrevista é a campanha eleitoral, né, Dani? Depois que ela foi eleita, acabou. Exatamente. É igualzinho o nosso governo. Exatamente. Acontece. Eu acredito que realmente tivesse uma empresa nichada, ajudaria muito. E Dani, se a gente falasse assim de setores, você acha que tem diferença? É mais difícil achar o quê? Um dentista para te ajudar, uma secretária, um CRC, ou você acha que o nível de dificuldade é igual para todas as áreas hoje? Olha, eu encontro dificuldades para encontrar um profissional capacitado em todas. Não só capacitado, acho que dentista é a parte do técnico, né? E você só vai conhecer o técnico da pessoa de verdade no dia a dia. Não é só o técnico, é a dinâmica, como rola ali na clínica, se ela se adequa àquela dinâmica. Ainda é difícil encontrar um bom profissional para prestar serviço, porque
boa parte já está ou num negócio há muito tempo, não está procurando, né? Aquela pessoa que já se estabilizou dentro de um consultório e está prestando serviço ali quietinho, ou os bons já trabalham para si. Verdade. Né? Porque eles não encontraram também um lugar que segue e que tem a mesma filosofia de excelência, de qualidade, que era isso que eu não encontrava nos lugares que eu trabalhava. Por isso que eu tive que abrir o meu caminho, porque eu não concordava de trabalhar das formas que eu trabalhava, né? Nas clínicas populares. Eu queria oferecer algo de excelência para os meus pacientes e naqueles ambientes eu nunca conseguia. Então, dentista, eu acho, na parte técnica, ainda desafiador. E olha que eu tô no processo aí e recebo muito currículo. Mas aí você olha e você pensa, será que se entregasse isso aqui pro meu paciente, ele sairia satisfeito? Porque a gente passou anos, né? Conquistando clientela, fidelizando pacientes. E o paciente que ele volta na sua clínica e você cresceu e você já não consegue atender mais a todos, eles esperam, se não for atendido com você, com alguém da equipe, que entregue o mesmo nível de qualidade. O mesmo nível de qualidade técnica e de atendimento, porque não é só técnica. Você tem que ter habilidades, né, para lidar com pessoas, de atender bem, com excelência. E o técnico é o básico, é o mínimo, assim. Tem que ser excelente, não tem como. E achar esse combo, essas duas características na mesma pessoa é desafiador. Mas eu encontro dificuldade em todos. CRC, em assistente, tudo. É geral. E todo mundo encontra essa dificuldade, gente. Assim, a gente tá falando isso com a Dani já acertou bastante gente também. Errou alguns, acertou bastante gente. Então, por isso, até que você tem potencial para falar disso, mas você, enquanto você estava falando, eu estava pensando, realmente, o dentista, no caso de vocês, no teu caso, principalmente, imagina, você construiu uma carreira, você construiu uma imagem, o paciente vai lá pela clínica Daniela Alcalde, e daí você põe um dentista lá para atender em teu nome, porque é em teu nome, né? Esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse homem, não sei, ele precisa ser muito bom. Precisa ser muito bom, porque senão ninguém vai falar depois assim, a dona Maria que me atendeu lá na... Não, eu fui lá na clínica da doutora Daniela e fizeram essa cagada aqui, ó. Exatamente. E o paciente, ele cobra, ele fala, e se não tiver no nível, ele reclama. E ele reivindica o direito dele. Se ele chegou lá a primeira vez, ele foi muito bem atendido, o mínimo que ele quer quando ele voltar é que, independente do profissional que esteja atendendo ele obtenha o mesmo resultado. Verdade. E eu digo que minha equipe tem que ser melhor do que eu. Porque para chegar lá eu tive que errar e aprender e consertar no caminho. Mas se eles têm alguém que pode orientar eles como fazer, qual que é o caminho, qual que é a técnica, não faz desse jeito, faz assim, no mínimo eles têm que ser melhor. E eu sei que você é bem exigente enquanto a atendimento, né? Por conta de tudo que você desenvolveu. Mas eu confesso que eu também sou meio chato lá no instituto. Até porque ele também leva meu nome. Eu Com sempre certeza. falo pros gestores, falo, vocês me trazem, vocês me falam tudo. Porque um erro teu com o teu cliente, esse cliente é meu, na verdade. Esse cliente é do instituto. Então, exato. Ele não vai falar assim, fiz consultoria com o João e não. Ele vai falar assim, contratei o Alan e não tive resultado nenhum. E é verdade, viu? Porque quando é lá na clínica, o pessoal fala, eu faço lá com o Alan. Aí depois ela fala, mas eu não faço direto com ele. Faço com fulano. Exato. Mas primeiro fala. Mas fala o teu nome. Então. É verdade. Porque direciona. Todo mundo sabe quem é você, porque você é a marca. Então, quando a gente levanta uma marca, que quer dizer qualidade, é confiança. Gera confiança. Quando você é uma marca, você é confiança. Então, toda a sua equipe tem que representar a confiança para o cliente. Se não consegue, enfraquece o negócio. E todos pagam por isso. Tem muita coisa em jogo, né? Exato. Muita coisa em jogo. Ô Dani, assim, muito se fala em treinamento. Alan, mas beleza, vamos supor que você encontrou uma pessoa legal e aí o dentista tem que conseguir treinar. Eu acho muito bonito falar em treinamento. Eu estava fazendo algumas pesquisas aqui antes do nosso podcast, mas assim, vamos jogar o jogo real. Seria muito lindo a gente vir aqui e falar para os dentistas, mas vocês têm que treinar bonitinho com o secretário, vocês têm que treinar. Essa é a parte que todo mundo lê.
Mas nós sabemos que na prática não é tão fácil assim. Vocês não têm esse tempo todo para treinar. Exato. E aí entra um monte de dificuldade. O que fazer? Olha, eu não sou o maior exemplo de treinamento, né, formal, para poder orientar o dentista, porque de fato o treinamento da minha equipe é direto comigo. Esses dias eu recebi uma paciente, ela nos elogiou, chegou na cadeira, ela falou assim: nossa, eu queria saber se você tem alguma empresa, né, que treina as meninas aqui. Ela estava elogiando. Ponto positivo para a equipe. Estamos Ótimo. indo bem, sim, é legal, porque Você tem boas paciente pessoas lá hoje, né? tenho, graças a Deus. O paciente, ele chega na cadeira e ele faz a denúncia de algo que não tá legal ou algo que tá indo muito bem. Então a gente vê o feedback na cadeira, né? E ela falou: você tem alguma empresa que treina suas meninas e tal? Eu falei: não, mas por quê? Né? Eu falei: vamos ver se é positivo, negativo. Ela: não, porque elas atendem muito bem, gostei muito. E era médica, né? A paciente. Então, ela estava vendo o mesmo ambiente, consultório, saúde, prestação de serviço. Dá até um alívio, né, Dan? Deu. Ai, graças a Deus que ó. Mas aí a gente sempre pensa, tá, mas ainda tem como melhorar. Se ela tá achando que tá bom, mas já rolou isso e isso hoje de errado, e ela tá vendo que tá bom, então imagina, né? Às vezes a régua dela tá até um pouco mais baixa, mas a minha tá sempre no alto. E aí eu falei: não, não teve uma empresa que treinou, elas estão treinando ainda, elas treinam todos os dias. A resposta que eu dei foi exatamente essa. Não tem um treinamento, elas treinam todos os dias. Tudo que acontece traz um aprendizado, olha, muda, nós temos processos, né? O tempo todo eu pego no pé por conta de desenhar os processos, que é nada mais, nada menos que dizer para cada etapa, cada coisa que elas precisam fazer, ter um início, meio e fim. É um guia, né? Um passo a passo. Sim. Como que você vai abrir a clínica, como que você arruma uma bandejinha para fazer um clareamento, como que você limpa a sala, tudo em processo, e né? Tem o passo a bastante passo. pop lá, né? De procedimento. É desse tamanho só o caderninho de pops. Isso que eu nem imprimi as novas, mas eu acho que daria tudo isso aqui. Ô Dani, mas poucas pessoas têm isso na clínica também, então acho que vale essa dica. Boa. Porque assim, talvez a pessoa tá passando dificuldade, mas cria, o que é POP? POP é um procedimento operacional padrão. É você colocar ali o passo a passo desenhado. Alan, mas você tá falando como se a pessoa fosse burra. Não é como se ela fosse burra, mas é como se ela fosse uma criança. Escreve, né? Ó, chegou, abre a janela da clínica, passa a vassoura onde tem que passar. É realmente um passo a passo, né? Foi isso que você fez. Exato. E você tocou num tema importante. Porque quando a gente começa, né? Eu comecei assim, foi tudo muito rápido pra mim. Quando eu comecei a alugar a sala e do nada a agenda começou a lotar e aí começa a colocar a pessoa dentro e você não tem nenhum processo definido. Só vai fazendo. Só vai fazendo. Só que aí quando sai a pessoa, imagina só, você ficou 1 ano como assistente. Foi 1 ano que vocês estavam ali alinhando acordos e modos de fazer cada coisa para que desse certo. Vocês testaram um modo de fazer, não deu certo, vocês mudaram aquilo 55 vezes até que chegou na receita perfeita, porque dessa forma é a correta. E aí você não tem nada registrado. Aí a pessoa sai, o que você faz? Quando você contrata a nova pessoa, você tem que viver esse 1 ano com a pessoa do zero. A pessoa ela vai errar nas mesmas coisas que o antigo colaborador errou e que vocês consertaram as mesmas 55 vezes. Vocês consertaram isso verbalmente, mas não teve nenhum registro visual, que são as POPs, né? O procedimento operacional padrão, que é o passo a passo de como fazer aquilo. E aí você perde muito tempo. E como nós somos muito operacionais, né? A gente passa a maior parte do tempo no mocho, que é o que coloca dinheiro pra dentro do negócio. É por isso que o negócio existe. É por isso que a equipe existe. Porque você tá ali na linha de frente. Então é esse o caminho. Então não cometa esse mesmo erro que eu cometi lá no início. Se você tá no início do seu negócio, já começa. Como que eu faço
a limpeza da sala, como que eu gostaria que alguém fizesse isso pra mim, da forma que eu faria, da forma que eu quero que faça. Então você coloca lá passo 1, passo 2, passo 3 e deixa esse processo nascer, porque na verdade o processo ele nasce e ele é editado várias vezes. Então lá na clínica eu tenho um drive, né, compartilhado, cada pessoa da clínica tem um e-mail. Nós compartilhamos e cada área tem a sua pasta. Então, comercial tem as POPs de comercial, dos assistentes tem a parte dos assistentes, curso internacional é uma outra pasta. E dentro dessas pastas, além dos arquivos relacionados às áreas, temos também as POPs. Show. Eu acho que esse é um insight já interessantíssimo. Se você que está assistindo a gente já tem, às vezes, um funcionário legal fazendo um procedimento legal que você gostaria, que você ensinou do teu jeito, já cria a POP agora. Exato. Porque ninguém é para sempre, você nem sabe se vai poder contar por muito tempo, são ciclos. Então, se tem alguma coisa acontecendo no teu consultório, na tua clínica hoje, que você está feliz, já cria um POP disso, para você nunca ficar na mão, né, Dani? Exato, e digo mais, viu, Alan? Quando eu criei as POPs, isso há 4 anos atrás, bem quando eu inaugurei a clínica, que foi o momento que você vê, né, passamos para a clínica, inauguramos, vamos pro próximo passo. Naquela época não tinha nem ChatGPT, né? É verdade. O conselho que eu daria hoje, porque às vezes a gente procrastina algo que é difícil para nós. Imagina, eu tô sentada fazendo faceta, você pensa, tudo que é relacionado à gestão, né, nós temos esse problema. Sim. Dentista, que é o dono do negócio, tem esse problema. Quando ele ainda é a marca, quando ele ainda é o carro-chefe da empresa, você pensa, cara, eu vou sair do mocho para fazer tal tarefa, mas isso outra pessoa pode fazer para mim, só que o tempo que eu vou levar fazendo isso, eu poderia pagar outra pessoa para fazer. Então, quando nós fizemos os processos, tive a ajuda da minha equipe, mas nós levamos 4 meses, assim. Toda semana a gente reservava um tempo para fazer isso. Então imagina que nasceu um documento dessa grossura e foi trabalho. Trabalho. Só que hoje evita muita coisa, né? Exato. Hoje com o ChatGPT eu acho que não tem nem desculpa. Então às vezes eu tô lá também, acontece alguma coisa que deu errado ou que precisa nascer um processo porque não tem definido. Pega o ChatGPT, grava um áudio para ele, fala o que você quer fazer e pronto, ele já te dá um escopo. Aí você vem ler, coloca o que ele, às vezes ele traduz errado, coloca uma coisa diferente, aprimora isso e já passa para a equipe. Então, semanalmente ali, todo mês nasce uma POP nova pra gente mandar lá no grupo da equipe também. Acho que vale muito a pena usar a IA. A ideia é muito boa. Totalmente, sim, porque facilita a sua vida. Às vezes você deixava de fazer aquilo por conta da burocracia que isso levava, porque tinha detalhes. Hoje não. Hoje nós conseguimos fazer por áudio, eu alinho hoje com a equipe assim, elas vêm, qual que é a orientação de hoje, doutor, o que vai postar? Eu falo, é muita coisa. Já liga aí o chat, o microfone, e aí vai falando por quê. Isso dá um pouco mais de autonomia para as pessoas. A POP é você dar autonomia para a pessoa e também te dá proteção. Por quê? Se você falou, olha, essa determinada tarefa é para fazer A, B e C, e tem um processo, isso te protege. Por quê? Quando alguém entra e começa a fazer aquilo que quer, porque isso acontece. Acontece. Tá? Você faz o processo, ele tá escrito e a pessoa muda o processo. Você acha que aquilo não precisa. Não precisa, ela começa a fazer do jeito dela. Mas aquilo já foi validado por você inúmeras vezes. Em todo esse tempo, a pessoa chega e ela começa a mudar processos dentro da empresa. Só que quando você tem um contrato com a pessoa e ela foi contratada para seguir regras, porque querendo ou não, POP são regras. Exato. Você se protege, porque aí você chama o colaborador e você fala assim, então, mas essa tarefa aqui, ó, tô vendo que você tá fazendo de tal forma. Você tá seguindo a POP? Como que você tá fazendo? Ai, não, doutora, eu tô fazendo da minha cabeça, porque eu já sei. Eu falei, então, mas aí você tá fazendo diferente e na POP é pra fazer isso. Então isso nos protege, porque você não se indispõe com a pessoa, porque você fala, então, mas estava escrito lá, era só combinado. Fazer. O combinado não sai caro. E eu fico pensando, eu enquanto funcionário, se eu fosse funcionário, eu ia ficar feliz. Exato. De ter um roteiro para eu seguir. Com certeza. Porque você já chega todo dia, você já sabe exatamente o que fazer, você tem muito menos chance de errar. Exatamente. Mas é que, igual você falou, ainda tem uns que ainda quer inventar a roda. Já tá escrito ali tudo que é para fazer e ainda assim. Poxa, mas eu acho que esse POP é algo bem interessante pra galera aplicar lá. Usar o ChatGPT. Insight valiosíssimo. Porque muita gente não faz. Eu diria que a maioria dos dentistas não tem esses procedimentos. E aí perde funcionário, perde auxiliar, o ASB.
E às vezes, a funcionária que eu tinha fazia tudo do jeitinho que eu gostava. E aí você não registrou nada, perdeu, você fica realmente sobrecarregado quando você vai treinar uma nova pessoa. Mas se você já tem algo escrito, você explica, faz visualmente ali com a pessoa, pratica junto a primeira vez, mas a segunda, terceira você fala, ó, tá aqui o papel, se tiver alguma dúvida, vai me perguntando, mas tem que estar lá. E o outro desafio da equipe também é continuar editando os acordos, né? Porque uma POP nasceu, mas algo começou a dar errado no meio desse processo, o dentista tá onde? Tá lá com a mão na boca do paciente. Então é um ponto que eu pego bastante com a minha equipe lá, novos acordos, novos registros. Não espere que eu vá lá depois do dia acabar, editar isso. Vai lá, eu já falo, ó, vai lá, então edita na POP. Então vamos mudar isso na POP, valida, manda pro pessoal, para todo mundo saber que a gente mudou essa parte, que a gente não vai mais fazer dessa forma, vamos fazer de uma forma melhor. E vai andando. Mas pegar um hábito. E acompanhar, né, Dani, igual você tá falando. Não adianta só soltar a POP lá também e ficar só no moxo e achar Delegar que tá sendo não feito. É delargar, né? E é difícil, viu? É difícil. É difícil em meio à rotina que vocês vivem, porque é muito puxado. Porque vocês têm que ir lá pro moxo, vocês têm que trabalhar, têm que fazer dinheiro. Exatamente. Né? Ô Dani, eu sei que não existe uma fórmula mágica, e eu também não acredito em milagre em relação a isso. Mas tem algo específico, assim, que você tenta fazer na entrevista, algumas perguntas específicas, o que você procura avaliar para acertar? Mesmo sabendo que não tem garantia de nada. A gente até tava conversando nos bastidores aqui, algumas coisas, mas tem algo específico que você faz ali na entrevista? Lá no processo de recrutamento, eu sempre, lá pelo currículo, eu acho que é o primeiro ponto, e vou te dizer, o pessoal não sabe fazer currículo, não. Você olha, você fala, meu Deus, é sério que a pessoa mandou isso para uma empresa e ela espera ser escolhida? Então, acho que o primeiro ponto é você ver o cuidado que a pessoa tem em fazer o próprio currículo. Isso já manda muito. Então, ó, galera, eles estão avaliando isso, capricho no currículo. E aí, no processo de entrevista, eu costumo aplicar um teste DISC básico, pego um confiável da internet, peço para ele compartilhar comigo para eu entender o perfil comportamental da pessoa, para saber se ela serve para aquele cargo. Então, por exemplo, comercial, ele precisa ser comunicativo e, como tem o lado das vendas, precisa ser um executor. Senão ele só planeja e tenta a perfeição e não faz nada. Exato. Fica no mundo dos planejamentos. Se for um dentista, eu vou olhar bastante o lado da conformidade, o lado técnico, se ele tem esse lado mais perfeccionista, porque como excelência pede isso. Sim. Então, dependendo da parte do cargo, eu vejo se ele tem o perfil comportamental que se adequa para as tarefas que ele tem para cumprir. Se ele vai lidar com muita gente, tem que ter um comunicador ali no perfil. Boa, mas aí já tem mais, eu vou te interromper só porque isso daí também talvez as pessoas não fazem. Sim. E é também uma dica importante. Avaliar o perfil comportamental, eu já falei algumas vezes sobre isso, e a gente faz os testes lá com os nossos clientes. Tem que fazer. Porque tem lá 4 perfis, né? Predominantes. No DISC, eu vou traduzir porque a gente usa lá executor, comunicador, planejador e analista. Não adianta você contratar um analista para fazer o comercial. Exato. Alan, mas ele quer o serviço, ele precisa. Tá ali, ele precisa, mas ele não vai desenvolver talvez da maneira como você gostaria, né? Então, colocar também o perfil errado no lugar errado, se você fizer isso, talvez a culpa é sua, da tua equipe não tá dando certo. Exatamente. Então é muito importante você fazer esse estudo, e tem vários testes na internet, então é fácil descobrir. Então é legal, ó, você faz uma análise do currículo, faz o teste de perfil comportamental. O teste do perfil comportamental. Se passou, qual que é o próximo? Aí você chama pra entrevista? E eu faço durante a entrevista, faço legal. Presencial, enquanto ele tá ali. Porque também é o momento que ele tá sob pressão, né? Que ele tá ansioso. Geralmente eles chegam, né? Mais assim, ansiosos. Então eu dou tudo que é pra testar ele ali no momento de pressão. Porque o ambiente de trabalho é exatamente essa pressão. Aplico um outro questionário, faço um Forms, no Google Forms. E coloco situações corriqueiras dentro da clínica que podem gerar algum problema. Uma situação problema, imagina o comercial, um problema com o paciente.
problema de agenda, estratégia. Então, tudo que vai estimular a pessoa a fazer um pensamento estratégico, racional, e para entender como que ela agiria frente a essas situações. Por quê? Como que você vai contratar alguém sem saber como que ela agiria diante das situações problema, digamos assim? Porque tem pessoas que não têm essa habilidade. Elas querem um emprego, elas se saem super bem ali na entrevista, elas sabem se comunicar, mas elas não sabem pensar sobre os problemas. Tipo, resolução de problema mesmo. Elas não têm a resolução. E aí você pensa, tá, vou pegar essa pessoa para treinar a estratégia dela. Será que ela vai pegar? Será que vai ser efetivo? Então eu aplico ali o formulário. No formulário, como ela responde também, escreve, vejo a escrita. Legal. Porque já vi pessoas ali, já entrevistei comercial, muito bom na conversa, no tete a tete ali pessoalmente. Mas no questionário, vários erros de português. Para mim é inadmissível. Como que você vai se comunicar com um público que tem dinheiro para pagar? São pessoas instruídas, são pessoas bem formadas, que estão buscando excelência e você não sabe escrever, não sabe pontuar, ou vai falar comigo, ou para mim fazer. Então, até isso, Alan, a gente tem que ser extremamente criterioso. E tem que ser mesmo, porque assim, ó, o escrito no WhatsApp, ele já te dá várias interpretações. Já é difícil. Já, se um atendente, eu tô ali, vou mandar uma mensagem para um profissional referência, que eu sei que ele tem excelência ali, os resultados dele no Instagram estão mostrando qualidade. Se eu mando uma mensagem para a secretária e ela me responde com vários erros de português, eu me pergunto se aquele lugar é instintivo, tá? Não é nem de julgamento. É instintivo. Será que esse lugar é bom mesmo? Então parece que as pessoas da equipe acabam formando uma média de todo mundo que tá lá. Por isso que eu digo que equipe, para escolher a equipe, tem que estar todo mundo no mesmo nível. Tem que estar todo mundo querendo estar no mesmo nível. Senão, você pode ter um 10. Um membro da sua equipe pode ter 5, o outro 7, o outro 8. Quando você somar todos esses pontos, é como se você virasse a média, né? Virasse a média deles. É essa a impressão que eu tenho. Então, excelência não se discute. E hoje em dia, o primeiro contato do paciente normalmente é no WhatsApp, né? Imagina, você já ser pego de surpresa com a galera escrevendo tudo errado. Exatamente. Atendimento é tudo. Acho que é o primeiro ponto mais importante aí. Olha que legal então. Mesmo você, um ponto importante para a galera entender. Mesmo você avaliando os currículos, que o currículo hoje em dia também as pessoas colocam o que quer, né? O ChatGPT também veio para isso, tá? Estão fazendo os currículos sozinhos. Né? Eu fiz um recrutamento para gerente. Incrível, assim, as respostas. Eu falei, parabéns, ChatGPT, porque estava na cara que foi feito pelo chat, sabe? E aí, como que você contrata? Né? Então, assim, você faz a análise dos currículos, faz a análise de perfil comportamental para entender, faz o teu formulário para simular as situações reais ali da clínica, avalia a escrita, faz a entrevista comportamental e ainda assim, na prática, a pessoa pode ser totalmente diferente. Pode. Já aconteceu com você e as duas coisas acontecem. Às vezes e geralmente isso acontece. Isso com pop ainda. Exato. Tem uma coisa que acontece, ambos os casos. Às vezes você contrata pensando, essa pessoa vai ser o máximo. Nossa, vou depositar todas as fichas nela. Ela vai lá e te surpreende pro negativo. E o contrário também acontece. Às vezes você contrata alguém e fala, eu acho que eu vou ter desafio com essa pessoa. Ai, tô achando que se comunica pouco. Será que vai ter essa responsabilidade? Muito nova, às vezes a gente julga idade. E na hora da prática ali a gente se surpreende. Fala, nossa, essa pessoa tá entregando mais do que ela entregou no dia da entrevista. Eu gosto disso. De quando a gente baixa a expectativa ali. Essa é uma surpresa positiva. Exato, mas no dia a dia a pessoa surpreende, ela assume as responsabilidades, ela consegue se desenvolver com autonomia. Eu acho que isso é o principal ponto de dificuldade da equipe, é se desenvolver com autonomia e interesse próprio. Não porque é um negócio do outro, mas sim porque a pessoa quer crescer. Ela entende que ela tá num lugar grande, que ela pode crescer muito mais dentro de um lugar que facilita o processo. Mas que ela tem que ser autogerenciável, ela tem que ter esse interesse próprio. E não que o outro
fique pedindo o tempo todo o que ela tem que fazer, como que ela tem que agir. Ela tem que ser proativa, ela tem que ser autogerenciável mesmo. Eu acredito que tem algumas coisas que mudaram muito aqui. Os profissionais hoje, talvez aí, de nota 5 para cima no Brasil, os nota 6, nota 7, tá todo mundo empreendendo. Todo mundo com negócio próprio. Nós vivemos num país de oportunidade. Toda hora alguém tá com um negócio novo. Exato. E aí vai sobrando menos profissionais capazes. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu queria uma secretária que pensasse como eu. A gente já falou sobre isso. Falou. Eu queria um funcionário que tivesse a mesma cabeça como eu, que agisse, que trabalhasse, que tivesse essa vontade. Cara, mas se ele fosse igual a você, ele também tinha o negócio dele. Exato. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu espaço. Você não vai conseguir ter outro você. Verdade. Né? É doloroso, mas é real. Então, as pessoas... Hoje em dia tá muito difícil. Ninguém liga mais para carteira de trabalho. Você fala assim, nossa, antigamente... Talvez eu vou até entregar a minha idade, né? Tá velho. Mas quando eu comecei a trabalhar, tinha um lance assim, nós não pode sujar a carteira, você não pode trabalhar só 3 meses num lugar. Já pensou? Que feio. E nós tinha até a carteira de trabalho impressa, assim, hoje é tudo digital, né? Então você ficava lá olhando, ó que legal, fiquei 5 anos numa empresa, 10 anos numa empresa. Hoje ninguém liga para isso. Tá trabalhando lá, se ofereceu R$50 a mais, ou você falou uma coisa que ela... não preciso disso. Então, vira as costas e vai embora. E depois pede pra voltar. Depois vê que depois se arrepende. Que lá fora não tá tão fácil. Que tá difícil e que cobrança vai ter em qualquer lugar. E outra coisa que eu acho que também tá muito difícil até... na odontologia, todo mundo se fala em metas. Vamos colocar meta para incentivar a galera a ganhar mais, a equipe a ganhar mais. Tem que ter um cuidado aí. Eu sou a favor de meta, mas muita gente paga meta à toa também. Eu fico um pouco desapontado quando você precisa pagar uma meta para incentivar a pessoa a trabalhar mais feliz, na qual você já paga o salário dela em dia. Você paga um bônus para ela fazer o mínimo que ela tem que fazer, que é o trabalho dela. Você paga o bônus para ela fazer bem feito, que você já paga o salário dela para ela fazer. Exatamente. Isso me deixa um pouco decepcionado. Exato. Mas você mesmo, você paga metas legais lá, cara. Você dá a oportunidade para a pessoa ganhar lá o que pessoas formadas não ganham. Não. Por aí. Então, eu sei disso, porque eu acompanho lá de perto. E às vezes, nem assim, Dani, a gente consegue. Porque eu fechei com 2 meninas, clientes novas, aqui também de São Paulo, essa semana. E na primeira reunião, elas falaram assim, a gente tá desesperado atrás de secretária. Eu falei, e quanto vocês estão pagando? Porque talvez é pouco. Sim. Cara, elas estão pagando mais de R$3.000, assim, já de início, fora a meta, fora nada. Fora a meta, exato. Antigamente se pagava 1.800, 1.600, que era o piso. Sim. Então hoje já estão dobrando esse salário e ainda não acha gente. Exatamente. Então, o que você me fala de metas? Olha, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter metas. E todos os lugares onde eu pude trabalhar e que o nível da minha entrega, o número da minha entrega representasse um resultado melhor no meu salário, nos meus honorários, eu sempre me senti mais instigada a atingir. Então, acho que isso ativa a ambição da pessoa. Só que só ativa a ambição de quem tem ambição. Aí que tá. Lá na entrevista, né? É importante você fazer perguntas direcionadas para a pessoa para você ver se ela é uma pessoa ambiciosa ou não. Porque a pessoa que não tem ambição, que qualquer coisa para ela tá bom, ela vai entrar dentro do seu negócio e qualquer coisa tá bom. Se, por exemplo, né, vivemos de facetas e cursos. Esse é o carro-chefe, são os carros-chefes da clínica. Se para ela atender, se a doutora Daniela atender 4 pacientes e tiver 2 alunos no mês, tá tudo bem para ela? Não faz diferença, porque o fixo dela já é muito bom, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o fixo. Os fixos lá são grandes, mas tem que tomar cuidado, dependendo quem tá começando ali. É que a gente já testou várias coisas, sim, a gente já tá mais calejado e mais maduro, a gente já sabe o que funciona ou não. Mas até a gente chegar nisso, tem que tomar cuidado com o fixo. Porque eu já tive, você acompanhou, né? Já tive muitas pessoas estacionadas no fixo da minha clínica. Só que aí você dá um bom fixo pra pessoa, ela não tem ambição.
Ah, essa Ela aqui fica tá ótimo. feliz da vida com o fixo dela. E chega no final do mês, você não paga as contas. Você vai ficando no negativo, mas você tá honrando o salário da pessoa. E a empresa não tem isso, né? A empresa não tem coração, né? É CNPJ e muitos boletos. E aí você já… O que os funcionários não veem, né? Os colaboradores, é que você inicia todo mês negativo. Eles não sabem o que é isso. Virou… Estamos no final do mês, né? Dia 1 de fevereiro. Já tem as contas para pagar de novo. Você inicia no negativo. Por quê? Os boletos da sua empresa não vão deixar de chegar. Só que o salário da pessoa está garantido. Nem você se pagou. Né? Eu até falei com a minha equipe esses dias. Falei, gente, o dono do negócio é o último que se paga. Vocês todos vão receber o salário de vocês. Se vocês entregaram, vocês vão receber. Se bateu meta, se tem direito à bonificação, vocês todos vão ganhar de acordo com a entrega que vocês tiveram. Mas o dono não. Inclusive, se você não entregar, às vezes, um certo resultado, muitas vezes a clínica pode fechar no negativo. E aí? Para a pessoa não faz diferença, porque ela se programa com aquele dinheiro, ela sabe que tem as metas e que tem a bonificação, mas ela consegue se adequar com aquilo. A empresa não. A empresa tem gastos muito maiores para poder honrar. E a gente fica muitas vezes sem o salário e a pessoa acha que você tá ali super bem. Vê o faturamento. Faturamento acho não que é lucro. sobra. Nossa Senhora. Isso é muito real. Faturamento é ego, né? A gente pode falar assim, e aí, Alan, quanto é que você faturou? Por exemplo, faturei 1 milhão. Faturei 500 mil. E aí… Mas qual que é a margem de lucro? E aí vocês ficam, nossa, né? O Alan faturou 1 milhão. Mas e aí, Alan, quanto que foi a despesa da sua empresa? Foi 900 mil. E a sua? Aí, por exemplo, a minha, foi 100 mil. Aí eu lucrei 400, você… 100? Tive um trabalho 10 danado, vezes maior, uma dor de cabeça lascada. Mas aí olha pra você e fala, uau, ele faturou 1 milhão. E na verdade, quem tá mais bem ali, mais tranquilo, mais sossegado… É quem tá com um faturamento menor, mas com uma margem de lucro maior. A gente sempre fala sobre isso, né? E eu falo, faturamento é ego. O que manda mesmo é o lucro. É o que sobrou. Porque é o que tem reserva de oportunidade, é o que faz o negócio crescer. Porque se o negócio não lucra, pra onde você vai? Você tá só pagando conta, tá só sobrevivendo, né? Não tá crescendo. Crescer é diferente de sobreviver dentro dos negócios. E aí, para você conseguir crescer dentro do seu negócio, você tem que ter equipe que queira crescer. Porque a gente não cresce sozinho. E quando você cresce, a vida das pessoas crescem. Ninguém vai sozinho. Todo mundo vai pro mesmo lado, pro mesmo destino. O problema é quando você tem alguém dentro da sua equipe que ela tá dentro do seu barco, mas ela não tá remando pro mesmo destino que você. Isso mais cedo ou mais tarde vai dar problema, né? Vai entrar água dentro do barco e vai começar a naufragar. Então tem que saber a hora de eliminar também os tripulantes problemáticos de dentro do barco. Jogar eles na água. Eu tenho uma sugestão, eu tenho estudado muito sobre esse lance de metas, porque em muitos lugares as metas financeiras em si não têm mais surtido efeito. E aí eu acabei me deparando com algumas pesquisas e algumas coisas com grandes empresas como usinas e outras grandes companhias que muitas vezes não dão metas financeiras, mas acaba segurando muito funcionário. Por quê? Às vezes porque pagam um excelente convênio. Legal. Às vezes porque aí o pai de família que tá ali, ele tem um convênio que cobre a esposa e o filho. Ele ameaça sair porque ele escutou uma besteira do chefe. A mulher dele na casa dele fala, você não vai sair não? Acha, o convênio que você tem aqui. É verdade. Ou olha o ticket de alimentação que você tem aqui, R$1.000 de ticket. Isso aqui paga a nossa compra do mês. Então eu comecei a entender que conheça o teu funcionário. Por quê? Às vezes ele tá feliz com o ticket, com o salário fixo dele. Às vezes ele não é aquele cara ambicioso de querer dinheiro, mas às vezes em vez de você dar então um aumento para ele, vai lá e aumenta um ticket de alimentação e fala para ele, o seu mercado, quanto você paga de mercado? Então vou te dar aqui um ticket de alimentação do seu supermercado. Aquilo talvez na casa dele faça uma diferença maior. Ou então eu tenho clientes que já estão fazendo isso, pagando a escola particular do filho do melhor vendedor que ele tem ali. Olha que loucura.
Porque assim, ao invés de dar um aumento significativo no salário, ele falou assim, não, o teu filho vai estudar na mesma escola que o meu. Aquilo faz com que aquela mãe não saia dali nunca mais. Por quê? Ela sabe que se ela sair, o filho dela não vai ter uma oportunidade dessa de estudo nunca mais. Legal. Legal, não é legal? Gostei. Então, acho que a gente tem que começar a pensar em outras maneiras. Quando você identificar uma pessoa boa, que fala assim, não, essa aqui vale eu não a pena. quero perder. Exato. Dá um jeito de amarrá-la com você, fazendo bem pra ela, pra que ela olhe e fale, cara, nossa, mas isso é manipulação. Não, você tá fazendo bem pra pessoa também, né? Você tá dando algo grandioso. É troca, exato. Mas isso vai fazer a pessoa pensar 2 vezes em sair de lá. Sim. Então procura fazer coisas que outras empresas não estão fazendo, porque meta todo mundo vai oferecer. Meta financeira todo mundo vai oferecer. Gostei. Né? Então, seja um plano de saúde, cara, plano de saúde às vezes é mais barato do que o valor financeiro de meta que você ia pagar. Então você vai lá e fala, ó, agora você vai ter um plano de saúde da Unimed, ó, tá aqui. Agora você vai ter para você e pro teu filho. Aquilo amarra a pessoa. Ah, teu filho estuda onde? Escola pública. Não, tem uma escola aqui que custa R$1.000 por mês, eu vou pagar a escola do teu filho. Cara, imagina isso. Que gratidão. Exato. Social. Verdade. Então, assim, eu acho que vale a pena, vocês estão assistindo, pensar em maneiras de amarrar as pessoas assim, fazendo bem ao entorno delas, porque só o dinheiro, Dani, eu sinto que só o dinheiro não... É verdade. Não amarra mais. É uma geração que já perdeu, como a gente disse no começo, não tem mais a vontade de tirar a habilitação, não tem mais a vontade de ter o próprio carro, ter o próprio apartamento, tudo se aluga, tudo... O importante para eles é viajar e só se vive uma vez. Esse é um problema, né? Só se vive uma vez. Ou então, né? Vamos viver o hoje. Vai como amanhã. E aí o amanhã chega, né? O amanhã chega e aí você tá vivendo do mesmo jeito. Cuidado com vai que eu morro amanhã, porque aí vai que você dá um azar e não morre. E aí, exatamente. Aí você não conquistou tudo que você deixou pra não fazer, tá lá te esperando em acumulado, né? A bola de neve. Gostei dessa visão sobre os benefícios. Você acha que pode agregar bastante valor. Sim, dá pra ver muito, é muito nítido, né? A gente observa a equipe, você vê quem tá, as pessoas que mais têm sonhos e comprometimento financeiro, digo assim, alguém que está realizando um grande sonho, alguém que está investindo em algo, são as pessoas que mais se comprometem com suas entregas. Se você vê que a pessoa ela não tem grandes sonhos, que ela não está usando aquele... Inclusive, falei isso recentemente com a minha equipe. Se você não usar o seu dinheiro que você ganha aqui em prol da sua qualidade de vida e em prol de você realizar os seus sonhos. Se esse trabalho aqui não está realizando nenhum sonho seu, seja pequeno, médio ou grande, e o dinheiro não está servindo a sua vida, você não vai encontrar novos meios para você crescer aqui dentro. Verdade. Porque o sentido do trabalho é isso. O trabalho, eu sirvo dentro do meu trabalho e eu sou servido quando eu recebo. Se aquilo que eu recebo eu coloco, eu uso esse dinheiro para trazer mais qualidade de vida para mim, para minha família, para os meus, aí aquele trabalho começa a fazer sentido. Mas tem pessoas pessoas também que economizam muito. A gente fala da ambição, de ganhar o dinheiro, mas tem aquela pessoa também que é o acumulador. Já tive essas pessoas na equipe. Ela pega o dinheiro e ela fala, né? Ai, não, tô guardando. Tá, mas você tá guardando pra quê? Não, tô guardando porque eu tenho medo de ficar sem. Isso é um pensamento de escassez. Isso diz a escassez da pessoa. Pergunta, tá, mas você tá guardando pra quê? Pra você comprar um carro, uma casa? Qual o objetivo? Pra você viajar, pra você... Qual que é o objetivo desse dinheiro? Não, eu tô guardando pra não faltar. Eu tô guardando porque eu tenho medo de ficar sem. Logo, a pessoa não faz mais dinheiro porque o foco dela tá tanto na falta que ela não vê o caminho, ela não vê a abertura do caminho para ela fazer mais. Mais medo de perder do que vontade de ganhar. Exatamente, falou tudo. E aí, o dinheiro dessa pessoa não tá servindo ela. Vamos supor que essa pessoa trabalhou 1 ano, juntou todo o dinheiro, botou, até investiu, legal, bacana, tem que fazer isso. Mas ela não fez nada pra ela. Só trabalhou. E se ela morresse amanhã? O que ela viveu? Então eu digo que o salário, ele tem que ter destino, né? Você tem lá.
é tanto. Você tem que colocar tanto é destinado para os seus custos fixos, os variáveis, mas uma parte você sempre tem que poupar, porque isso é segurança, né? Você tem que ter a sua reserva de emergência, tem que ter um dinheiro para você realizar sonhos a longo prazo. Com certeza, tem que ter o lazer. E você tem que ter as conquistas pessoais, as coisas que você quer. Você foi numa loja, você olhou uma roupa, um sapato. Se você não comprar aquilo que você vai olhar e falar assim, isso é fruto do meu esforço, do meu trabalho, eu acho que o trabalho e o dinheiro começam a perder esse sentido. E é uma coisa que eu sempre fiz pra mim. Até trabalhando nas clínicas populares, eu nunca também me diminuí de acordo com o que eu ganhava 100%. Primeiro, sempre me organizei financeiramente, porque a segurança, né, claro. Inclusive da minha própria filha, era muito importante. Sempre tive o garantido ali, mas eu nunca passei vontade de nada. Se eu quisesse uma roupa e tal, uma coisa nova, eu via o que cabia no meu bolso, óbvio, né? Que não é o mesmo patamar que a gente vive hoje, mas eu ia lá e comprava, porque eu mereço. O senso de merecimento também do seu colaborador vai dizer se ele vai prosperar junto com você ou se ele vai estagnar, porque o seu negócio é bom e já dá um fixo legal para ele. Tem que ter um bom senso de merecimento essa pessoa, senão ela não busca nada melhor pra ela. A pessoa que ela não busca nada de melhor pra si mesma, ela não vai buscar algo de melhor pro seu negócio. Porque se ela não dá pra ela mesma, por que ela vai fazer pelo seu negócio, por você, por algo que você precisa melhorar? Então, é bom observar essas minúcias também nas pessoas. É bom, de repente, perguntar até na entrevista. Os objetivos, os sonhos, Eu pergunto qual é o seu maior sonho. Pergunto o que você faria se você tivesse X de dinheiro hoje. O que você faria agora? Legal. Porque você sabe aonde a pessoa vai direcionar. Você sabe se ela vai guardar, se ela vai ficar com medo. Se ela vai gastar tudo ou também. Se ela vai gastar tudo descontroladamente, ou seja, não tem emocional, não tem uma inteligência emocional ali pro dinheiro, nem financeira. Ou se ela vai destinar isso com inteligência e estratégia. Porque o comportamento dela fora da empresa vai ser o comportamento dentro da empresa. Não da mesma forma, ela não vai operar o seu caixa, mas ela vai operar indiretamente o desempenho do seu negócio, com certeza. Ô Dani, pra gente ir pra parte final aqui, se a gente pudesse deixar então assim um resumo disso tudo. 3 ações aí pra galera tentar amenizar e contratar melhor. Sabendo que não é uma receita mágica, né? Porque pode ser que faça tudo isso e vai errar também. Sim. Né? Então pra mim você deu várias dicas interessantes aí. Então vamos partir da primeira. Analisar um bom currículo, certo? Você disse. Mas não é o principal. Não é o principal. Aí chamar para entrevista. Análise de perfil comportamental. Para direcionar. O formulário que você faz para perguntar, simular situações práticas da clínica. Entender se ela tem objetivos, sonhos. Isso que você faz. E depois os POPs, treinos. Ter isso definido para a pessoa também conseguir ir fazendo as atividades quando você também estiver atendendo. Faz sentido? Faz. E por último, montar de repente um plano de carreira com metas claras, mostrar que dá para ela crescer ali dentro, trabalhando com você, deixar já isso claro desde o início e percebendo o perfil comportamental da pessoa, você já vai entender se ela vai querer o dinheiro, se você vai amarrar ela igual eu dei os exemplos com convênio aqui, com o negócio do filho dela aqui. Então, você acha que se a gente fazer tudo isso, aumenta a probabilidade de a gente acertar? Com certeza, aumenta. E acho que hoje, tendo passado por bastante coisa, eu acho que às vezes vale a pena você pagar o teste da pessoa. Boa. Você colocar... Primeiro tem que estar tudo muito claro. Nem sempre eu comecei assim, né? Porque a gente se forma dentista, não empresário, a gente aprende no dia a dia ali. O primeiro ponto muito importante. Não contrata ninguém sem clareza e sem escopo. É uma coisa que eu errei muito no passado, era aquela coisa assim, da entrevista, do falado, só que depois a pessoa esquece, mas você não. A pessoa tava ali naquele momento de tensão, depois ela volta a te perguntar as mesmas coisas. Entrega um escopo de trabalho, que é o escopo. Tudo que a pessoa vai fazer, quais são as entregas, quais são as tarefas que ela tem que cumprir, quais são os dias, como que vai ser a rotina de trabalho dela, o que ela vai receber no fixo, o que ela vai receber de comissão, sobre o quê. Números, tem que estar tudo muito claro.
só com esse documento a pessoa avalia, e ela avalia no frio também. Então ela vem para entrevista, eu entrego o escopo, e aí ela vai pensar se ela vai realmente querer topar um negócio. Porque senão você contrata na emoção, a pessoa sai rapidinho. Verdade. Entrega clareza, porque isso te protege. Porque quando a pessoa não fizer, você vai falar, então, está lá no seu escopo de trabalho. Eu deixo Isso claro. Exatamente. Não faça nenhum acordo mais de boca, porque as pessoas esquecem. E as pessoas não entregam e você depois se indispõe com a pessoa na hora de cobrar. E aí, como não tinha nenhum registro, então hoje lá na clínica eu tenho uma assessoria jurídica, né? Então tudo é com advogado. Ó, eu tenho um escopo aqui, a pessoa avalia se ela quer ou não. Quando eu trabalhei lá até na clínica popular, né? E a gente fala que era até em questão de valor. Eu nunca vou escrachar as clínicas populares no sentido de, e tal. Porque eu aceitei essa condição. Te ofereceram antes, você não foi amarrado. Não, e eu fiquei lá porque eu quis. Porque até o determinado ponto em que eu saí, isso serviu à minha vida. Então precisa ser honrado. Então eu escolhi estar lá. Então eu tenho que dar o meu melhor. Se eu estou dentro do negócio, eu preciso entregar. E se eu não estou disposta a entregar, eu tenho que deixar o caminho livre para quem quer entregar. Porque pode ser que lá, né, quando eu saí, já não era mais bom. Mas para uma pessoa que está entrando ali, às vezes é o ganha-pão da pessoa. Assim como foi o meu. Foi uma bênção quando eu conheci. Quando eu consegui esse emprego. Então, do lugar que você come, você não desonra. Do lugar que você come, você não desonra. Então, se aquele lugar serve a sua vida, a sua família, o mínimo que você tem que fazer é entregar aquilo que você se propôs no dia da entrevista e no dia que você assinou o contrato. E isso também elimina, sabe, Alan, atitudes do imaturo ou do infantil, né? O mundo, sabe? Sim. Da não entrega. Então, mas o documento é adulto que assina. Quando você leu aquilo e você concordou, é um acordo. Eu esperei que você ia entregar isso aqui, isso é o mínimo. Não tá entregando? Contrato. E aí? Quer reavaliar o contrato ou você quer buscar uma outra oportunidade no mercado? Aí você dá a opção pra pessoa. Ou você entrega, ou não tem como a gente ser parceiro de trabalho. Porque o trabalho do outro não pode prejudicar o seu negócio. Eu não posso abaixar a minha régua pra pessoa que tem uma régua menor do que a minha. Quando a pessoa chegou, eu já tava lá. Eu não tenho que arrastar a pessoa que tá aqui embaixo. Ela que tem que correr pra se igualar e juntos vamos dar as mãos e subir. Mas se essa pessoa não tem esse pensamento, você não sai do lugar. A empresa não evolui sem pessoas comprometidas e responsáveis. Acredito que oportunidade hoje tem muito, né? Para as pessoas que têm vontade. Tem oportunidade. O mercado Falta tá cheio de pessoas qualificadas e comprometidas. Não digo nem qualificadas, sabe, Alan? Porque qualificar, a gente qualifica as pessoas que têm coração ensinável e pessoas que têm interesse, ambição, comprometimento, desejo de crescer real. Essas pessoas se desenvolvem. O problema não é nem a capacitação, é o querer mesmo. É o querer genuíno. Desenvolve. Não, quem quer, vambora. Pega na minha mão e vamos, mas eu não vou querer por você. Não pode querer mais que ela, assim como a gente falou. Você que tem que querer. Você que tem que vir aqui e você. O que eu tenho que fazer? Tá, atingimos esse ponto, como que eu posso melhorar? E não eu tenho que ficar, olha, fulano, você não entregou. Mas por que você não fez? Não. Esse é o tipo de pessoa que sutilmente boicota o seu negócio. Muito legal. Eu acredito que as pessoas estão assistindo. Se você tem uma pessoa boa aí, dá um jeito de valorizar, de treinar, de segurar, porque não tá fácil. E se você não tem, calma, que é um problema que não é só seu, tá? Todos nós aqui vivemos problemas assim. Dani, eu queria que você deixasse um recado final pra galera, então. Não desistir. Que você mesmo já falou, às vezes já pensei em desistir, e assim, no sentido de, vou diminuir tudo, ficar menor só comigo ali, porque tá difícil com a equipe, né? A gente já conversou sobre isso em reunião, e eu já escutei muitos clientes falando sobre isso também. Então, eu queria que você deixasse um recado final para essa galera. Meu recado estamos juntos, colegas. O que você passa aí na sua clínica é o que eu passo na minha também. Eu acho que trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas vai ser sempre um desafio no nosso negócio. Eu acho que é errar rápido e consertar rápido. Eu passei muito tempo
errando e querendo mais do que a pessoa. Esgotando minhas opções. Mas a verdade é que se você estiver ocupando aquele lugar com o medíocre, você tá só adiando o processo de você conhecer uma pessoa incrível e que tá ali para realmente fazer o negócio crescer, entender o lugar, o patamar que vocês já atingiram e tá pronto pro próximo. Então, é errar rápido, consertar rápido, deixar as coisas claras, como eu falei anteriormente. Isso foi muito básico para mim. Quando eu arrumei esse ponto, eu senti que as entregas melhoraram e eliminei ruídos. Sabe aquele, mais. Não, mais não. O contrato tá aqui. Se não tá, se tem um novo acordo, vamos reavaliar o contrato, vamos incluir, porque o combinado não sai caro. Mas sim, é um desafio. Oro bastante também, acho que tem uma parte que é sobre-humana, sabe? Vai além do que a gente pode fazer com as mãos. Toda vez que eu preciso fazer uma contratação, eu falo, não vou ter pressa. Porque essa pessoa, ela pode me ajudar a alavancar, mas ela pode travar vários meses, como a gente passou alguns períodos com algumas pessoas, o Alan, né? Conhece o interno da empresa. Então, ter paciência, clareza, e se você chegou lá, não aceite ninguém na sua equipe que tá só levando vantagem porque você chegou lá. Porque quando a gente tem um negócio de sucesso, é automático você dar boas oportunidades. Mas saiba ver as pessoas que valorizam as boas oportunidades. Porque às vezes a gente, fulano é bonitinho, fulano é bonzinho. Não. Fulano dá resultado. Fulano tem comprometimento, fulano faz o que precisa ser feito. Fulano tá te dando mais dor de cabeça ou ele tá te dando tranquilidade? Porque a única cabeça que não desliga é a do dono. Verdade. Né? Então, trabalho, você como colaborador, você vende um serviço que você deveria querer ser insubstituível. E por mais que você não seja insubstituível, você tem que pensar dessa forma. Eu vou fazer isso aqui tão bem, que esse negócio precisa de mim. Só que se você não pensa dessa forma, mais cedo ou mais tarde você vai ser substituído por alguém que sabe fazer, que quer fazer e que quer crescer. Então hoje, no nível de maturidade que o negócio chegou e com as experiências que eu tive mesmo, eu tô pra mim. Eu não quero mais do que a outra pessoa. Se a pessoa não quer, eu aceito que esse é o caminho dela. Eu vou dar a oportunidade de ela trilhar o próprio caminho e errar os próprios erros. Recentemente, eu até recebi uma mensagem de uma antiga colaboradora me pedindo desculpa. Saiu da empresa, né? Saiu mal. E me pediu desculpa, achei aquilo tão maduro, a gente trocou mensagens, falei, olha, admirei a sua postura, né, de hoje você conseguir enxergar, ou seja, ela amadureceu um pouco. Alguma chavinha virou. Virou, ela falou, eu entendia, hoje eu entendo por que você falava aquela forma, hoje. É muito gratificante, então, ter certeza que você tá no caminho, se o seu negócio é um negócio que abençoa outras pessoas, não exija menos do que o mínimo das pessoas. Então, as pessoas têm que estar ali, têm que realmente arregaçar as mangas e fazer o trabalho bem feito. Porque se você chegou lá fazendo um bom trabalho, por que as pessoas estão com você não? Boa. Por que você vai aceitar menos? Né? Show. Galera, acho que é isso. O meu recado é que contratem lentamente, sem pressa. Demitam rápido, mas contratam lentamente. Sem fazer loucura. Vão errar, tá? É normal, tá todo mundo errando. Erra rápido e conserta rápido. Então, eu acho que foi muito válido isso. E tá tudo bem. O importante é entender que se você tem um propósito maior, se tá fazendo a diferença na vida das pessoas, segura na mão de Deus aí, aguenta firme. Muita oração. Que Deus vai colocando as pessoas certas também no teu caminho. E colocar as pessoas certas no seu caminho. Eu acho que tudo que a gente entrega em oração, acho que tem uma coisa, não adianta, é um sagrado que age por trás, que vai além do entendimento. Então eu acho que, pra quem, né, é ligado nesse lado mais espiritual mesmo, antes de fazer uma contratação, sempre peça orientação divina, peça pra Deus colocar as pessoas que têm os mesmos objetivos que você, porque quando os mesmos objetivos se encontram, as duas partes crescem. É muito bonito você ver isso acontecendo na prática. Eu vejo com a minha equipe, e é lindo acontecer, então
É gratificante. Eu acredito muito nisso. Aprendi com Deus que todo mundo que entrou na tua vida até hoje te ensinou algo, teve um propósito. Seja bom ou ruim, ele te ensinou alguma coisa. A gente nunca perde. Seja o que não fazer, mas alguma coisa você aprendeu. Então a gente tem sempre que agradecer. Dani, falando em agradecimento, quero mais uma vez te agradecer por ter vindo até aqui, por ter gravado mais uma vez comigo. Estou muito feliz. Sempre as pessoas pedem muito você aqui. Então eu espero que a gente possa vir mais vezes, falar sobre outros temas. Então muito obrigado mais uma vez, não só por aceitar meu convite, mas por todos esses anos de parceria juntos ali lado a lado com a gestão da clínica. E que 2026 aí seja um ano ainda mais próspero para você. Parabéns por toda a carreira internacional que você vem construindo aí na América Latina, fora daqui também na Europa, nos Estados Unidos. Então é fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito estudo. Eu acompanho ali desde 2020 e sei que você só tem hora para começar, não tem hora para acabar. Então é realmente mérito de muito trabalho. Parabéns, que Deus continue te abençoando muito aí na tua jornada. Obrigada, Alan. Obrigada a todos que estão assistindo. Espero que esse conteúdo seja uma bênção para a vida de todos aqueles e que eles se sintam confortados, porque eu sei que quando a gente vê a fragilidade do negócio do outro, a gente também sente um pouco mais tranquilo, porque acontece em todos os lugares, o nosso propósito é muito bonito. E a gente tem que seguir. Enquanto o propósito for servir a vida do outro com qualidade e excelência, a gente está sempre ganhando e sempre aprendendo e evoluindo. Porque a vida é o quê? Estamos aqui para isso, né? Servir a vida. Então, muito obrigada, Alan, a você, sua equipe, mais uma vez estar aqui. E seguimos em 2026 ainda melhores, com novas metas. É isso aí. Agora num outro estágio, já querendo outras coisas. E é muito gratificante. Obrigada por me auxiliar em toda essa jornada. Bom, você faz parte de tudo que foi a minha empresa. E o seu trabalho foi muito importante pra gente chegar até aqui. E tá sendo muito importante para onde a gente ainda vai chegar, e que a gente às vezes a gente nem imagina, mas que já tá lá escrito nos planos de Deus, e a gente vai continuar aqui trabalhando para alcançar. Muito obrigado. Ô Dani, deixa teu Instagram também pra galera. Combinado. Caso alguém aqui ainda não te siga. Caso não tenha, é o @DRA, né, doutora.Daniela com 2 L's Alcalde. A gente vai deixar aqui na legenda também. Vocês me encontram também no @Alan Espinosa Matias e no YouTube, no Alan Espinosa Matias também, no canal onde todos os domingos sai um episódio novo às 10 da manhã. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.